Vamos falar um pouquinho de Bolsonaro, tornozeleira, prisão, Vamos. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Bolsonaro impedido de falar com o filho e Xandão, tudo isso aí. Vamos lá, vamos começar aqui. Bolsonaro, pelo que eu... Não que eu não tenho o contato que você tem com as pessoas lá em Brasília, mas das últimas vezes que eu ouvi, até os bolsonaristas sabem que Bolsonaro deve ser preso, né? E tem um impacto óbvio disso daí no cenário político brasileiro, especialmente porque precisa então de um sucessor e o Bolsonaro ele reluta em indicar com clareza quem é esse sucessor, né? E a gente está falando das eleições do ano que vem já. Então a gente está muito perto aí. Talvez, não sei se... Talvez dê tempo de construir esse sucessor aí, mas a gente precisa... Quer dizer, Bolsonaro precisaria estar disposto a aceitar que ele provavelmente, muito mais provavelmente não estará nas eleições do que estará. Na tua opinião, esse cenário vai se desenhando de um jeito mais catastrófico? Porque a gente lembra que a gente estava falando lá de como é a direita brasileira. Inclusive, o Missão, ele... Como é que tu classifica o Missão também, assim, nesse... Tudo isso que eu falei aqui, como é que o Missão se classifica também nesse ponto de vista aí político? As Direita, pessoas esquerda? naturalmente as pessoas vão nos classificar como a direita. Eu digo as pessoas porque as coisas são simbólicas e simples. Elas vão ver, eles defendem lei e ordem, isso é identificado como direita. Vocês... especialmente a questão da lei e ordem, vão identificar como direita. No resto, a gente é muito criativo. Eu não sei definir boa parte dessas políticas que eu tava falando com você. O que é direita ou esquerda? Pra mim sei lá, é um sistema mais... sistema antipatrimonial ou sistema anti-arcaico que a gente teria. Eu não sei realmente como definir. Mas a gente, acima de tudo, se define como um partido de um corte geracional. A Missão é o partido da geração Z e da geração Millennial. É um Millennial puto. Millennial, a minha geração é a tua. É o cara que achou que, basta eu fazer faculdade, vou começar a vida e vai dar certo. Deu tudo errado pra nossa geração. A geração que realmente sobrou a conta. E a geração Z, nem a perspectiva de sonhar que a nossa geração teve, ela tem. Então a geração Z, ela tá vítima das circunstâncias, muito puta e com a conta pra pagar. Então, acima de tudo que nós somos é um partido geracional. É um partido de geração. Portanto que, Renan, como vocês vão chegar na tia do Zap? Não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com isso. Porque eu não quero viver as ideias da tia do Zap. Tá tudo errado as ideias dela. Deu errado. A tia do Zap fracassou. Ela já votou no Lula, ela já votou no Fernando Henrique, ela, sei lá, acreditou no Enéas, agora ela gosta do Bolsonaro. Com todo respeito, tia do Zap, deu errado, você entregou um país bem zoado pra galera mais nova. Então, a gente só quer fazer diferente. Então, não estamos preocupados, e esse é um ponto, em agradar hoje a imaginação da galera que veio antes. A gente quer romper com essa imaginação. E se essas pessoas quiserem embarcar e participar disso, vai ser um tesão. Vamos ser super convidativos, como vem acontecendo. Só que o recorte quem vai ficar com a conta dessa bucha tem que ter um lugar na mesa. Que são essas pessoas mais jovens. Essa pessoa mais jovem vai ter que ter um lugar na mesa. Acabou não ter um lugar na mesa. E a gente vai botar essas pessoas na mesa. Esse é o nosso mote. Entendi. Não sei se é direita ou esquerda, honestamente, sei lá, cara. Pra mim é direita em termos principiológicos, mas em termos de ação é uma coisa muito, muito peculiar. É uma coisa anômala. Tá. E aí, tá bom. Então vamos voltar pro lance do Bolsonaro lá e o seu possível sucessor ou o cenário que vai se desenhar pro ano que vem aí. É caótico, eu suponho, que tu acha. Eu acho que já estava caótico. Eu adoro fazer nas lives lá uma cobertura sobre isso. Porque essas brigas, as microbrigas da direita me fascinam, né? Porque é muito picareta, muito pilantra, muito malandro. Tem umas pessoas sérias aqui e ali. E é um jogo feio. O que eu penso? Eu já usei isso uma vez num vídeo, mas dá pra trazer isso aqui de uma maneira interessante. O Bolsonaro unificou muita gente que tinha nada a ver entre si. Então o Ciro Nogueira se define hoje como um bolsonarista. O Ciro Nogueira, ele é um oligarca do Piauí. Ele esteve sempre com o PT. Se o PT chamar agora, ele vai. Mas ele é bolsonarista. Rogério Marinho, que era do PSDB, sempre foi um tucano, também meio coronelista lá do Rio Grande do Norte, também é um bolsonarista. O Nicolas é um jovem evangélico que sabe usar redes sociais, bolsonarista. O Ricardo Salles é um bolsonarista. Várias pessoas são bolsonaristas. O Bolsonaro ele é um elemento que aglutinou muita gente que ganhou like, viu, cresceu, ganhou voto. Like, viu, é voto. Ganhou, se elegeu, querem construir suas carreiras políticas. E em um determinado momento o Bolsonaro deixou de ser legal e bacana como
vamos dizer, esse gancho que, né, puxa eles, e ele virou um fardo. Então todos eles torcem pro Bolsonaro só desaparecer lentamente e não dá problema para eles. Todos eles torcem para isso. Tirando o Eduardo, tirando o Carlos. O Jair Renan não sabe disso, porque o Jair Renan, ele é deficiente, então ele não sabe o que ele quer. Acho que ele quer só, sei lá, eu quero uma balada. Sabe? Ele é mongoloide, então não tem muito que colocar o Jair Renan. Tirando eles, e o Flávio que quer ganhar dinheiro. O Flávio, ele nem tá ligando muito pra isso. Então tirando o Eduardo e o Carlos porque ama o papai dele, e o Eduardo porque quer ser o sucessor do pai. Tirando o próprio pai, alguns poucos aliados, ninguém liga pro Jair. E isso estava muito claro já nos últimos 2 anos, quando pintou o Marçal, todo mundo, sabe, o Nicolás, ai, Marçal é interessante, é de sistema, aqueles papos, sabe, Marçal é de sistema. Veio aquela conversinha, então já tava dando merda. Uhum. Como tá dando merda, e como esses caras são muito volúveis, né, mudam de ideia aqui e ali, votam mal, tem um trabalho parlamentar meio ruim, mas tem voto, que é o que interessa, na gincana, né, voltamos pro voto. O Centrão, que gosta de gincana, falou, envelopa essa galera, traz pra cá, e quero o desenho. Vamos pegar um cara sério, respeitado aqui, que é um bom executor, que é o Tarcísio. Pega esse cara que a galera vê como sério, que tá bem aprovado em São Paulo. Bolsonaro endossa ele. Ainda não endossou. Ainda não, mas qual era o game? Bolsonaro endossa ele, que se te prender, esse cara vai te dar lá o perdão, ele vai te soltar. E aí a gente vai fazer vários senadores, e aí a gente vira o jogo. Aí lá pra 2030 pode ser que você concorra de novo. E pra 2030, o Bolsonaro não é otário. Vocês estão achando que eu sou trouxa? Porra. Né? Que eles estão fazendo um bolsonarismo sem Bolsonaro, que era o projeto. Um bolsonarismo sem Bolsonaro. Leva a parte boa, que são os votos, leva esse bando de político oportunista que vão sair ganhando voto. Tarcísio contra o comunismo. Então vai ter um discurso pro grande público, que é o Tarcísio contra o comunismo, só que é um Tarcísio pelo Centrão. Aí, assim, o Tarcísio, presidente, com o Ciro Nogueira, coronel do Piauí, um lugar que, basicamente, a maior parte das pessoas hoje estão mais no Bolsa Família do que com carteira de trabalho. Os municípios não se pagam. Acho que, não sei se é o Piauí ou o Alagoas, tem a maior taxa de analfabetismo do Brasil. Esse cara lá, não, tô modernizando o Brasil. Então, uma ova. Você só tá validando aquele mesmo câncer que a gente tava falando. Uhum. Então, o Centrão tá escolhendo essa candidatura, ele tomou a direita pra si, o Tarcísio era o nome. Era esse o desenho. Só que faltou combinar com os Bolsonaro. Tava pintando esse desenho, tava pintando a prisão do Bolsonaro, ia dar merda também pro Eduardo, aí o Eduardo vai embora, e aí eu acho que quem arquitetou o plano, porque é o mais inteligente ali, o Paulo Figueiredo, ele arquiteta essa ideia de embutir nessas sanções do Trump, as questões que envolvem Bolsonaro e Alexandre de Moraes, sabendo que qualquer coisa que atingisse eles, o Alexandre de Moraes, o Paulo Figueiredo foi muito astuto, responderia agravando, e ali, num jogo que o Bolsonaro ia lentamente morrer, eles começam a bagunçar o coreto. E essa bagunça de coreto gera muitas reações. Por exemplo, o Tarcísio, ele se dava bem com, ele se dá bem com a STF. Ele era um nome que o STF, não, beleza, Tarcísio. Aí ele vai ser obrigado, ele vai ter que atacar o do STF, vai ter que falar, não, tem que sancionar o Moraes. Ele vai fazer isso, governador de São Paulo. Ao mesmo tempo, essas sanções atingem muito o estado de São Paulo. Então ele tem que atuar, ou mostrar que atua, em nome de uma negociação que salve as empresas de São Paulo. Tá, mas ele ficou tomando bronca do Eduardo por fazer isso. Tipo, não é pra fazer nada disso. É pra você falar que é pra cair o Alexandre de Moraes, porque meu pai não pode se pagar por isso. Temos que salvar a democracia brasileira, que é o argumento lá do Eduardo. Então o Tarcísio ficou lenhado nisso aí. Ele começou a apanhar dos dois lados. O Centrão fica numa segunda, porque o Centrão quer resolver essa bagaça. E o Tarcísio, como não é líder, né, eu falo muito assim, o Tarcísio é um engenheiro, ele não é um arquiteto. A arquitetura são pessoas com imaginação política de pensar soluções e projetos. Isso é um arquiteto. Ele é um engenheiro. Então ele foi engenheiro da Dilma, do projeto do PT. Quando ele trabalhou no governo Dilma. Depois ele foi engenheiro do Moreira Franco e do PMDB no governo do Temer. Era um engenheiro. Eles imaginavam o plano de futuro, ele executava. Depois ele foi engenheiro do Bolsonaro. Ele é engenheiro do Bolsonaro até agora. E o Centrão tá convocando ele, contratando ele para ser engenheiro do Centrão. Que é o que ele faz. Como é um engenheiro, ele é um contratado para tocar, e o Tarcísio é um dos raros caras na política brasileira que você percebe que ele tem um QI bem alto, ele tem uma capacidade de raciocínio fora do comum, talvez não seja uma pessoa criativa, mas ele é uma pessoa executiva, raciocínio organizado, não acho que ele seja desonesto, não acho que é o caso dele, mas ele é um executor de um projeto alheio. Então, quando ele estava no Bolsonaro, estou fazendo pontes aqui, tá aí, e as cagadas da pandemia? Ele não tinha opinião. O engenheiro tá executando. Ele não tem opiniões sobre as coisas que importam.
E isso é muito preocupante, porque ele estava hoje num projeto dos caras que estão matando o Brasil. São esses caras do Centrão. Que estão com o PT também. Assim, não dá pra esquecer, o Kassab, que é o articulador político do Tarcísio, tá no governo do PT. Com o PSD. Ao mesmo tempo. E ninguém liga, porque assim, se eu for explicar pras pessoas que estão na política, os analistas, os bolsonaristas de esquerda vão fingir que isso não acontece, que não existe isso. Eles só vão ficar um matando o outro. Mas voltando pra questão da direita. O Tarcísio, ele não tá sabendo como sair desse jogo. O Centrão, que precisa resolver essa situação, tá louco pra manter o Tarcísio como candidato. O Partido Novo, que tava nesse arranjo, porque é muito bom pros caras do Partido Novo apoiar um candidato endossado pelo Bolsonaro, porque o Partido Novo, os caras são bolsonaristas, já viram que agora, lança o Zema, aí vão ter um evento de lançamento de candidatura do Zema agora em agosto. Lança o Zema, põe no game, e aí o jogo bagunça. Bagunça pro Centrão e bagunça pra direita. Uhum. Então a situação para a direita está complicada. Ela não está exatamente fácil. E, enfim, não era para estar exatamente. Quer dizer, não era para ser diferente porque a direita que é liderada por um cara que é um fraco, incapaz, é um homem burro, que é o Bolsonaro, ela não vai fazer nada muito diferente disso. Ela vai ser tosca, ela vai ser personalista. A única coisa que importa pro Bolsonaro é o Bolsonaro. A imaginação do Bolsonaro é meio que tipo: o mundo é o que eu toco. Gosto disso aqui, isso é bom porque é meu, tá? Então, assim, o mundo dele é um mundo que ele tem que estar no centro das atenções. Então, quando teve, por exemplo, o 7 de setembro de 2022, o Brasil fez 200 anos da independência, o evento lá era um comício do Bolsonaro em que ele falou que ele era imbrochável. Como assim? O Brasil, 200 anos da independência, o foco era, vamos dizer, a capacidade de erguer um pênis do Bolsonaro. Como assim? E foi. Tudo que ele fala, a democracia tá acabando porque eu não vou participar da eleição, e tudo é eu, e tudo é sobre ele. E qual é o momento que a direita virou tudo sobre um cara medíocre? Medíocre não, ele não é medíocre é mediano, ele é um cara débil, mas carismático, mais popular, ia dar merda, né? E é tão débil que ele não conseguiu montar um partido e as decisões políticas dele são tomadas por um Valdemar, que é um cara que tava de tornozeleira e participou do Mensalão e do Petrolão. Porra, é isso a direita? Igor, as pessoas que saíram na rua em 2015 contra a corrupção, Valdemar na cadeia, elas viraram vassalas de um projeto de retardado. Aí depois ficam assustadas, perdemos pro Lula, perdemos pro Xandão. Lógico, o Lula é um obstinado, um safado obstinado, leal com os bandidos dele. O Bolsonaro nem leal com os bandidos dele é. O Bolsonaro, um cara começou a dar problema, ele entrega o cara. O Lula não entrega os outros bandidos. É outro tipo de lógica de quadrilha. O Xandão, se alguém acompanhar a carreira do Xandão é inteligentíssimo, muito obstinado, com uma cabeça voltada pra guerra. Passava concurso com notas altas, entrava, a carreira dele foi meteórica. Gosta de briga, sempre gostou. Um cara desse, inteligente e obstinado, focado, vai derrotar um cara tosco, bobo e covarde. E aí os fãs do Bolsonaro ficam, mais o quê? Tipo assim, vocês perderam porque o líder de vocês é uma merda. Vai ficar reclamando? O líder é uma merda. Mas não dá pra discutir isso com os caras. Porque na cabeça deles, eles amam o Bolsonaro. E o Bolsonaro representa, sei lá... Eles são apaixonados, cara. É paixão de homem, velho. Paixão de homem é a pior coisa que tem. Paixão de homem, o cara vai gostar do cara até o resto da vida. Então, não vou questionar a paixão de homem, né? Entendi. Não tem o que fazer.